Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nos preparando para mais uma aula de biologia celular. No encontro sobre Golgi, nós vimos que o Golgi é quem origina os lisossomos, né? E os lisossomos são bolsas, são vesículas cheias de enzimas digestivas produzidas no retículo rugoso. Então, o retículo rugoso produz as enzimas lisossômicas, manda para o Golgi concentra, empacota e forma os lisossomos primários, que vão ser usados tanto na digestão de material que vem de dentro da própria célula, que é a chamada digestão autofágica, quanto na digestão de material que vem de fora da célula, que é a chamada digestão heterofágica, tá? Então imagina que isso aqui, ó, grandão aqui em azul, seja uma célula que está fazendo fagocitose dessa partícula. Para fazer a fagocitose, emite pseudópode. Quando os pseudópodes se tocarem aqui, a membrana dos pseudópodes se funde e a partícula vem para dentro da célula em um vacúolo. Esse é o vacúolo alimentar ou fagossomo. A esse vacúolo alimentar ou fagossomo vão se fundir um ou mais lisossomos primários. E aí a gente passa a ter dentro do vacúolo o alimento, certo? Mais as enzimas lisossômicas. O alimento eu representei aqui em vermelho, as enzimas lisossômicas em verde. Aqui dentro vai ocorrer a digestão da partícula que foi fagocitada. Daí a fusão do vacúolo alimentar com os lisossomos primários, original vacúolo digestivo ou lisossomo secundário. No vacúolo digestivo, polissacarídeo é digerido até monossacarídeo, proteína é digerida até aminoácido, ácido nucleico é digerido até nucleotídeo, gordura digerida até ácido graxo e glicerol. Tudo que puder sair de dentro do vacúolo digestivo para a célula usar no metabolismo celular vai sair. O que não puder sair, porque é muito grande, permanece dentro do vacúolo, que passa a ter agora apenas os resíduos da digestão. Daí esse vacúolo agora ser chamado de vacúolo residual. Esse vacúolo residual pode permanecer dentro da célula, formando os grânulos de lipofucsina, ou pode se fundir com a membrana para jogar esses resíduos para fora. Esse processo de eliminação de resíduos é a plasmocitose ou defecação celular. A primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui, amiguinhos, é que o vacúolo é o mesmo. O vacúolo se forma no momento da fagocitose. Quando ele tem só o alimento, ele é vacúolo alimentar. Quando o mesmo vacúolo tem o alimento mais as enzimas lisossômicas, é vacúolo digestivo. Quando no mesmo vacúolo só sobram os resíduos da digestão, é vacúolo residual. Beleza? Muito bem, turma. Isso é digestão heterofágica, isso é digestão de material que veio de fora da célula. Mas a gente também usa lisossomo para fazer a digestão autofágica, fazer a digestão de material de dentro da própria célula. A digestão autofágica ou autofagia, ela é realizada para a célula obter nutrientes, quando ela fica muito tempo sem obtê-los, e também para fazer a renovação de estruturas celulares velhas, renovação de proteínas velhas, renovação de organelas velhas, tá? Acredita-se que criança recém-nascida perde peso nos primeiros dias de vida, nas primeiras horas, né? Que além dela desinchar, ela tem que fazer autofagia com o intuito de obter nutrientes, tá? Imagina que isso aqui, ó, seja uma mitocôndria que ficou velha, aqui em vermelho. O retículo liso emite uma membrana que engloba essa organela velha, colocando-a dentro de um vacúolo. Esse é o autofagossomo.
tá? A esse autofagossomo vão se fundir um ou mais lisossomos primários. E aí a gente passa a ter dentro desse autofagossomo a estrutura celular velha e as enzimas lisossômicas. Isso origina o autolisossomo, que é praticamente igual ao vacúolo digestivo. No autolisossomo, polissacarídeo vai ser digerido até monossacarídeo, proteína vai ser digerida até aminoácido, ácido nucleico vai ser digerido até nucleotídeo e gordura vai ser digerida até ácido graxo e glicerol. O que puder sair de dentro do vacúolo para a célula usar, reutilizar no metabolismo, vai sair. O que não puder sair porque é muito grande, permanece dentro do vacúolo, que também passa a ser chamado de vacúolo residual. Esse vacúolo pode permanecer dentro da célula ou se fundir com a membrana para fazer a plasmocitose ou defecação celular. Beleza? Turma, o conhecimento genético do processo de autofagia deu o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia. O cientista estava estudando uma coisa, acabou descobrindo outra. Ele acabou descobrindo que à medida que a gente envelhece, o processo de autofagia vai diminuindo, tá? E então, à medida que a gente envelhece, vai tendo menos autofagia, que funciona como um tipo de uma faxina celular. Através da autofagia, a gente se livra de organelas velhas, se livra de proteínas velhas. Como à medida que a gente envelhece, o processo de autofagia vai diminuindo, nós vamos tendo acúmulo de lixo celular. E acúmulo de lixo celular é o que causa algumas doenças da velhice, como, por exemplo, o Alzheimer e o mal de Parkinson. Na doença de Parkinson, proteínas insolúveis precipitam nos neurônios, provocando a morte deles. E é uma doença típica da velhice, né? Será que se na velhice estivesse ocorrendo a autofagia normalmente, a célula não se livraria dessas proteínas insolúveis? Muito provavelmente. Por isso que tem muita gente hoje estudando como estimular a autofagia na célula, certo? Então estão procurando medicamentos, formas de estimular o processo de autofagia. Isso retardaria o aparecimento dessas doenças da velhice, tá? O que a gente sabe, turma, é que comer menos aumenta a longevidade, tá? Se você come menos, você obriga a sua célula a fazer autofagia para obter nutrientes. E fazendo autofagia, ela acaba se livrando desse lixo celular. E se livrando desse lixo celular, a célula vive de forma mais saudável por mais tempo. Consequentemente, nós também deveremos viver, né, de forma mais saudável e por mais tempo. Tudo bem? Então, a autofagia hoje é um processo muito estudado, certo? Muitos livros de ensino médio, galera, descrevem o processo de autólise. Autólise seria a morte da célula provocada pelo rompimento dos lisossomos. Em determinadas situações, os lisossomos se romperiam, as enzimas lisossômicas se espalhariam pelo citoplasma e sairiam digerindo os componentes celulares até provocar a ruptura da membrana. Quando ocorre a ruptura da membrana, ocorre a lise celular, ocorre a autólise, uma lise provocada pela própria célula. E esse processo de autólise estaria relacionado com doenças em humanos, como, por exemplo, a silicose ou doença do mineiro, que é uma doença de quem trabalha em mina, e que a inspiração de sílica leva à morte das células do pulmão, tá? Bom, eu sigo a linha de vários outros autores e de vários cientistas de que o processo de autólise não existe, tá? E não existe por um motivo muito simples. As enzimas lisossômicas têm pH ótimo ácido e o pH do citoplasma é próximo do neutro.
As enzimas lisossômicas em pH ácido, em pH neutro, desculpa, elas não têm função nenhuma. Então pode romper lisossomo à vontade dentro da célula que não acontece nada. O processo de autólise não existe. O que existe é necrose celular e a apoptose. Necrose celular, turma, e apoptose são processos diferentes de morte celular. A apoptose é a morte celular programada ou suicídio celular. Em determinadas situações, a célula desencadeia um mecanismo de apoptose e se mata. Tá? E para fazer apoptose, a célula ativa genes que vão gerar proteínas celulares que vão provocar a fragmentação nuclear. E aí a célula que está sofrendo apoptose, ela emite prolongamentos do citoplasma com esses fragmentos celulares. E aí a célula que está do lado, ou o macrófago, vai lá e faz a fagocitose dessa célula que está se matando, tá? Apoptose não tem nada a ver com lisossomo. Não tem participação de lisossomo no processo de apoptose, tá? São outras enzimas. Tudo bem? Amiguinhos, a apoptose é um processo do bem. Ah, Fefa, mas como que a apoptose pode ser um processo do bem? Por exemplo, quando você nasce, o teu sistema imunológico não está totalmente maduro. No amadurecimento do teu sistema imunológico, todas as células autorreativas, ou seja, aquelas que atacariam o seu próprio organismo, se matam, sofrem apoptose. Só sobram as células para atacar aquilo que é estranho ao organismo, certo? Quando nós aprendemos alguma coisa e esse alguma coisa fica guardado na nossa memória de longo prazo, os neurônios que ficam fora dessas redes de neurônios, dessas redes neurais, sofrem apoptose para não atrapalhar a passagem da informação por ali. Quando nós éramos embriões, fetos, nós tínhamos membranas entre os dedos das nossas mãos. Essas membranas desaparecem porque as células sofrem apoptose. O útero de uma mulher regride ao seu tamanho normal após ela ter filho, porque as células do útero sofrem apoptose. O mesmo acontece com as glândulas mamárias. As glândulas mamárias regridem ao tamanho normal porque as células sofrem apoptose, tá? Regressão de cauda de girino é por apoptose. As células da cauda desencadeiam o mecanismo de apoptose e se matam, e são fagocitadas pelas células que estão ao lado, digeridas, e o produto dessa digestão é usado na síntese dos tecidos do animal adulto, tá? Regressão de cauda de girino não tem nada a ver com ação de lisossomo. É por um mecanismo de apoptose. Eu posso mostrar um molde de trabalhos científicos que dizem que regressão de cauda de girino é por apoptose e não pelo mecanismo de autólise com ação de lisossomo. Não tem nada a ver, certo? Então a apoptose, turma, é um processo do bem. Por exemplo, nesse momento, no organismo de todos nós, existem células que duplicaram o DNA, identificaram muitas mutações, tentaram reverter essas mutações e não conseguiram. Ao invés dessas células entrarem em mitose e gerarem um tumor, elas desencadeiam o mecanismo de apoptose e se matam. A gente tem muito menos tumor do que deveria ter, porque potenciais células tumorais desencadeiam o mecanismo de apoptose e se matam. Então isso é um processo do bem, diferente da necrose celular, que é a morte por injúria. Tem alguma coisa intoxicando a célula, tem alguma coisa machucando a célula. E aí por isso ela morre. Quando você dá uma ralada, por exemplo, você mata as células. E com isso ocorre o extravasamento do citoplasma. Quando extravasa o citoplasma, o sistema imunológico reconhece isso como estranho e age. E onde tem ação de sistema imunológico, ocorre inflamação. Então, onde tem necrose celular, inflama. Onde tem apoptose, não. O nosso sistema imunológico reconhece a apoptose como algo do bem.
O nosso organismo faz a apoptose para nos ajudar, já é diferente da necrose. Existem venenos que são altamente necrosantes. Veneno de cobra do gênero Botrytis causa necrose celular, porque tem uma membrana, tem uma enzima que digere a membrana da célula. Veneno de Loxosceles, altamente necrosante. Loxosceles é uma aranha marrom, tá? Provoca necrose celular, isso está fora do nosso controle, tá? Então, ou a célula se mata por apoptose, ou alguém mata a célula porque machucou a célula, porque intoxicou a célula, aí é necrose celular. O processo de autólise não existe. Beleza? Muito bem, turma. Outra organela aí que a gente encontra nos seres eucariontes é o centríolo. Primeira coisa talvez que você deva lembrar sobre centríolo é que os chamados vegetais superiores, que são as gimnospermas e as angiospermas, não possuem centríolos, tá? Mas eu posso falar que é uma organela exclusiva de animal? Não, porque alguns outros vegetais que não gimnospermas e angiospermas têm, e outros seres também têm, certo? E um outro detalhe sobre o centríolo é que o centríolo não é uma organela membranosa. O centríolo não é lipoproteico. O centríolo é proteico, ele é formado por proteínas chamadas microtúbulos, que são as mesmas proteínas que formam o citoesqueleto. Normalmente a célula tem um par de centríolos, eles ficam próximos do núcleo e dispostos de forma perpendicular um em relação ao outro, formando entre eles um ângulo de 90 graus. O par de centríolos é chamado de diplossomo. E um centríolo, quando visto de cima, então imagina que o teu olho esteja aqui, ó. Você está olhando esse centríolo de cima. A imagem que você vê é exatamente essa daqui. O centríolo é composto por 9 trincas de microtúbulos, tá? E numa célula que tenha centríolo, o centríolo está relacionado com o processo de divisão celular, porque são os centríolos que formam as fibras do fuso e a áster. Fibras do fuso, turma, são microtúbulos que partem do par de centríolos e vão se prender nos cromossomos durante a divisão celular. E a áster é esse conjunto de microtúbulos aqui que prende o par de centríolos no citoesqueleto durante o processo de divisão celular. Tá? Então, numa célula animal, quem organiza fibra do fuso e áster é o par de centríolos. E os centríolos também originam cílios e flagelos, que são estruturas celulares dotadas de movimento. Tá? Vocês viram lá que tem protozoário ciliado, como o paramécio, por exemplo. Tem protozoário flagelado, como o Trypanosoma cruzi. Tá? E essas estruturas são responsáveis pela locomoção desses protozoários. Nós temos cílios iguais aos do paramécio? Temos, né? São estes? Não. Esses cílios estão, por exemplo, na nossa traqueia. E a nossa traqueia também tem aquela célula caliciforme secretora de muco. Então a nossa traqueia é revestida por aquele muco pegajoso, aquele muco glicoproteico. Quando você inspira o ar, parte das impurezas do ar já param nos pelos do teu nariz. Uma outra parte gruda nesse muco e através do batimento ciliar você empurra esse manto de muco para fora. Quem fuma, tanto faz o cigarro normal ou do capeta, a temperatura alta da fumaça primeiro faz os cílios baterem de forma desordenada. Depois esses cílios vão diminuindo de tamanho até que param de bater. E dependendo do tempo que o cara fuma, esses cílios podem até desaparecer da traqueia. Se o cílio não existe mais ou não bate, aquele muco secretado pela célula caliciforme vai ficar parada na traqueia. Vai ficar parado na traqueia. E o fumante, para eliminar esse muco, o que ele vai fazer? Pigarrear.
Rascataplafte, parece que o cara vai cuspir ali um pedaço do pulmão, né? Mas na verdade é aquele manto de muco sujo nojento que tá parado ali na traqueia dele, beleza? Tem cílios na tuba uterina. E é esse batimento ciliar que permite que o ovócito vá em direção ao útero, tá? E homens têm flagelo no espermatozoide, é o batimento do flagelo que leva o espermatozoide em direção ao ovócito, beleza? Estruturalmente, turma, cílios e flagelos são idênticos. Como diferenciar cílio de flagelo? Cílios são pequenos e numerosos e os flagelos são grandes e geralmente únicos. Beleza? Muito bem, amiguinhos. A última organela que nós vamos falar é o peroxissomo. O peroxissomo é uma vesícula com enzimas. As enzimas dos peroxissomos não são enzimas digestivas. As enzimas dos peroxissomos não são hidrolases ácidas como são as enzimas dos lisossomos. E peroxissomo não é formado a partir do Golgi. Quem é formado a partir do Golgi e tem enzimas digestivas é o lisossomo. Os peroxissomos têm outras enzimas e eles se formam no próprio citosol, tá? Enzimas que são responsáveis pela queima de gordura, pela oxidação de ácidos graxos, e enzimas que trabalham junto com as enzimas do retículo liso na detoxificação ou desintoxicação celular. Uma das moléculas que é produzida que está dentro do peroxissomo e vai agir na detoxificação celular é a catalase ou peroxidase, que é essa enzima que acelera a decomposição da água oxigenada. A água oxigenada, turma, é produzida como um subproduto da oxidação de ácidos graxos. E a água oxigenada é um veneno para a célula, porque a água oxigenada ela reage com o DNA, causando danos ao DNA, tá? Então, assim que a água oxigenada surge como subproduto da oxidação de ácidos graxos, rapidinho ela já é decomposta no peroxissomo pela ação da catalase ou peroxidase. Quando você joga água oxigenada num machucado e borbulha, aquilo são bolhas de O2, porque a água oxigenada vai entrar em contato com a catalase, ocorrendo a decomposição da água oxigenada, certo? Um tipo especial de peroxissomo que a gente encontra em célula vegetal é o glioxissomo, que tem enzimas que convertem gordura em carboidrato. Como a gente não tem glioxissomo, a gente não é capaz de transformar gordura em carboidrato. Quando a gente precisa tirar energia de gordura, a gente tira energia direto dela. A gente não precisa transformar a gordura em carboidrato para depois usar o carboidrato como fonte de energia. Então a gente não faz essa reação. A planta, por ter glioxissomo, é capaz de converter lipídio em carboidrato e aí usar esse carboidrato como fonte de energia. Tudo bem, amiguinhos? Beleza? Bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.